Olá, boa tarde. Engraçado que tem a maioria das pessoas, estão sem molde, estão sem imagem. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Diego. Boa tarde. Boa tarde, Juliana. Boa tarde. Boa tarde, Júlia. Quem está sem imagem, vamos colocar. Ô tia, Oi. o Pedro me ligou e ele falou que não está conseguindo entrar na aula. Quem? O Pedro. Ué, não tá aparecendo aqui pra mim, não. Fala pra ele que ele não tá conseguindo. deve ser a internet dele. A internet dele que não deve estar legal hoje. Porque hoje eu tava jogando bem mais cedo com ele. Ele falou que a internet dele tá uma porcaria. Então. Boa tarde, isso. tia. Boa tarde, Ana. Vamos lá, gente. Material de hoje. Tá tudo aqui já. Matemática para a gente fazer a nossa correção. História e geografia. Eu já volto. Artes. Isso. Vamos lá, em matemática. Em matemática, a atividade de casa foi a página 78 e 79. Como é que foi fazer essa página? Boa. Tranquilo? Tranquilo? Sim. Tiveram dúvida em alguma questão? Não. Ninguém? Uma atividade só de multiplicação, né? Sim. Vamos lá. 1. Faça as operações de cada lista a seguir usando calculadora. Mas aí a gente combinou. Aí, ó, o Pedro Henrique conseguiu. Mas aí a gente combinou que iríamos fazer na cabeça, né? E vamos lá. Theo, me fala como ficou o seu quadrinho verde. 5 vezes 10. 5 vezes 10, 50. 8 vezes 10, 80. 7 vezes 10, 7, 70. 70. Tia. 4 vezes 4, 4 vezes 10, 40. 9 vezes 10, 90. 6 vezes 10, 60. Beleza. Oi, Pedro. Eu não Pedro, conseguindo entrar. Sim, estamos na página 78, tá? Começamos a correção agora. Tá. Presta atenção. Então, todo mundo conseguiu fazer isso aí? Sim. Daquela explicação de ontem. Se é vezes o 10, eu vou colocar quantos zeros na minha resposta? 1. Se é 5 vezes 1, qual é a resposta? 5. Isso aí. Seguindo essa regrinha. Yudi, me diz como ficou o seu quadrinho azul. Ok, subi. Eu suspeitando que era subir. Yudi, como ficou o seu quadrinho azul? 2 vezes 100, 200. 4. 4 vezes 100. Deixa eu ver aqui. 400. 6 vezes 100.
600. 3 vezes 100, 300. 5 vezes 100, 500. E 8 vezes 50, 800. 8 vezes 100, 800. Todo mundo beleza no quadrinho azul? Sim. No quadrinho rosa, mais João fácil. Vitor, me diz como ficou o quadrinho rosa. 3 vezes 1000, 3000. 5 vezes 1000, 5000. 8 vezes 1000, 8000. 2 vezes 1000, 2000. 9 vezes 1000, 9000. 7 vezes 1000, 7000. Ok. 7. Todo mundo ok? Sim. Lembrando que 1000, 2000, 3000, 4000 e assim por diante. Quando o número entra na unidade de milhar, nós precisamos colocar esse pontinho. Todo mundo colocou? Sim. Nós temos que colocar. Por quê? Nós aprendemos a classe das unidades. Unidade, dezena, centena. As unidades simples. Depois, tem a classe, vai se repetir de novo. Unidade, dezena, centena. Ok? De milhar, esqueceu? Tinha centena de milhar? Exatamente. Aqui já entra a classe dos milhares. Então, o que acontece? Os números que vêm até aqui, qual é o maior número que eu posso colocar aqui? Que tem unidade, dezena, centena. 999. 999. 999 possui unidade, dezena e centena, ok? A partir do momento que nós entramos em outra classe, nós repetimos unidade, dezena e centena. Só que é unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Isso vocês já sabem, né? Sim. Eu já expliquei para vocês. Se aqui nós entramos em outra classe, nós usamos o pontinho para separar essas classes. Então, se eu colocar aqui o 1, esse número já não é mais 999. Ele é 1999. E se eu colocar o 2 aqui? 21.999. Exatamente. Ele segue, tá vendo? Não é dezena? Então, o 2 vai ser 20. Só que vai ser 20.000. E se eu colocar aqui um 3, por exemplo? 321.999. Exatamente. Então, por isso que nós temos que colocar o pontinho, tá? Nós não podemos esquecer. Tá bom? Tia, cadê a Ana? Ela não tá na aula. Ana não tá mesmo na aula, Juliana, não. cadê sua imagem, Juliana? Ana. Não, a Ana tá entrando de novo. Então, vamos lá. Conclusões a respeito da lista 1. Multiplicar um número por 10. Que conclusão você tirou dessa primeira multiplicação, ô Diego? Que conclusão eu tirei?
Uhum. O que você viu aí que acontecia com esses números que são multiplicados por 10? E todas as unidades viravam dezenas. Sim, todas as unidades viravam dezenas. Por quê? Porque você Multiplicava por dezenas. porque você colocou quantos zeros? 1. 1. Então, na multiplicação por 10, nós colocamos um zero. Quer dizer, ele aumenta 10 vezes, né? Por isso que as unidades se tornam dezenas. Porque nós acrescentamos um zero à direita deste número. Coronavírus! Eu, hein? Tá doido. Morreu. Coronavírus! Então, quem colocou isso está correto. Porque ele aumenta 10 vezes. Nós acrescentamos um zero. Ok? Eu coloquei. Todos Fala. são dezenas. Oi? Eu coloquei que todos são dezenas. Ok. Cada um aqui já é E acrescentamos um zero. Tia, posso botar aqui o meu... Eu botei assim, sempre colocar o zero depois do número. Ok. Um zero. Tia, posso falar? Coloca a quantidade de zeros que você colocou. Fala, Nicolas. Basta acrescentarmos à direita Ai, não consegui te ouvir. Peraí que tenha o som de alguém me atrapalhando. Fala de novo. É meio. Basta acrescentarmos à direita do A minha número rua fala tem muito barulho. Exatamente. Ô tia, eu botei em todos a mesma resposta, só que com o segundo mais com 2 zeros e o terceiro com 3 zeros. E é basicamente isso mesmo, tá? Conclusões a respeito da segunda lista, Nicolas. Basta acrescentarmos à direita do número 2 número 0. Exatamente aí o que o João também acabou de falar, né? Na multiplicação por 10, nós acrescentamos um zero. Na multiplicação por 100, nós acrescentamos 2 zeros. Conclusões sobre a terceira lista, Júlia. Que todos os números têm 3 zeros no final. Exatamente. Acrescentamos 10 zeros à direita deste número. Ok? Juliana, estou sem sua imagem. Não sei se você está aí nos assistindo, participando da aula. 2. Use o que você sabe sobre as tabuadas de 2 e do 3 e da multiplicação por 10 e por 100 para determinar os produtos das operações a seguir. Pedro Henrique, me diga as respostas da primeira coluna. 6 vezes 2. 12, 6 vezes 10. 60, 6 vezes 20. 120, 6 vezes 100. 600, 6 vezes 200. 1.200. Deixa eu explicar uma coisa aqui. Esse piloto preto mancha o meu quadrinho. Aqui, no 6 vezes 20, não é multiplicação por 10, nem por 100, nem por 1000. É por 20. Como poderia ser por 30, como poderia ser por 50. O que a gente faz nesse caso? O que a gente faz nesse caso? O zero eu já sei, eu continuo sabendo que qualquer número que eu multiplicar por ele vai dar zero. Então, o que eu vou fazer? Multiplicar esse... Tia, a gente faz a mesma coisa com o 10, mas só que diferente. Exatamente. Só que a gente tem que estar atento. Só que a gente tem que estar atento que desta vez a gente não vai repetir o primeiro número, né? A gente tem que estar atento que a gente vai multiplicar esses números aqui, ó. 6 vezes 2 dá? 12.
E quantos zeros tem aqui? 120. 120, beleza? 220. Não, 120. Não, 120. Eu falei errado. Vamos lá, Ana Luísa, com as respostas aí da segunda coluna. 9 vezes 3. Tá sem o som. Juliano! Ninguém me ouviu falando a resposta. Ana Luísa, tá sem o som. Ana Luísa. Tira Sem som. 9 vezes 6 é 27. 9 vezes 10. Ana Luísa, continua com som, Ana Luísa. E com a Para tirar o vídeo. 9 vezes 10, Ana Luísa. Para colocar o vídeo. 90. 9 vezes 30. Bom, pera, deixa eu ver aqui. 270. 9 vezes 100. Cadê? 9 vezes 100, 9 vezes 100. 9 vezes 100. Como a gente... 900. 900. 9 vezes 300. 9 vezes 300, né? Eu sei. Tá aqui no meu livro. 9 vezes 300 é... Eu sei, tia. 2.700. Isso aí, 2.700. Juliana, 3. Vamos lá escrever os resultados dessa multiplicação. Juliana, número 3A. 1 vezes 5. 5. 2 vezes 5. 10. 3 vezes 5. 15. 4 vezes 5. 20. 5 vezes 5. 25. 6 vezes 5. 30. 7 vezes 5. 35. 8 vezes 5. 40. 9 vezes 5. 45. O que você observou em comum nos resultados obtidos, Theo? Que alguns números têm 0 ou 5. Que todos, não alguns, que todos os números terminam em 0 ou em 5, porque a gente sabe que a tabuada do 5 é dessa forma. Sim, Oi, Juliana. eu botei tipo a mesma coisa, só que um pouco diferente. Eu botei que eles terminam com 0 e 5. A mesma coisa. Tia, eu botei outra coisa. Pode falar. Os resultados foram de 5 em 5 e terminaram com os números 0 e 5. Ok. Tia, Eles estão o meu de foi 5 em diferente, 5 também. Pode falar. Eu coloquei no primeiro quadrinho. Isso. Que está em 5 em 5. A mesma coisa que o Nicolas acabou de falar. Também está correto. Acrescenta só que os números terminam em 0 ou 5. O que aconteceu quando você multiplicou o 5 por um número par, Yudi? Tá sem o som. Liga o som para responder. Então, vamos lá. Olha aí as continhas das multiplicações em cima. O que que acontece? O que que acontece com o número, com o resultado, quando você multiplicou o 5 por um número par? Yudi, bota o som. Quais são os números pares, Yudi? Yudi, quais são os números pares? 10.
Não, não estou falando dos resultados. Eu quero que você me diga, de 1 a 9, quais são os números pares? De 0 a 9, quais são os números pares? 2, 4, Sim, 6, sim, 8 sim. e 10. Então, a gente sabe que esses são os números pares e todos os números que terminam nesses números também são números pares. Beleza? Os outros são números ímpares. A pergunta é, o que aconteceu quando você multiplicou o 5 por um número par? Qual multiplicação você vai olhar aí? O 5 multiplicado por um número par. Qual multiplicação que você vai olhar, Yudi? Não, não estou falando dos resultados, estou falando das multiplicações. Se você quer os números pares que multiplicam com 5, qual conta que você vai olhar? Yudi? 1 vezes 5, 1 é par? Então, a gente está falando dessa conta? Então, qual conta que você vai olhar? Eu sei, tio. Eu sei. Hein, Yudi? 2, Não consegui ouvir. 5 vezes... Não, 2 vezes 5. 2 vezes 5. Multiplicou 5 por um número par. Olha esse número aí. Ele terminou em qual número o resultado? Par. Ele terminou em qual número? 10. 10. Ele terminou, o 10 termina com o número 0. Beleza. Olha outra multiplicação aí do 5 com o número par. 3 vezes 5. 3 é par? Não, 4 vezes 5. 4 vezes 5. Olha aí esse resultado. Ele terminou em qual número? Hã? 20. O resultado de 4 vezes 5 terminou em qual número, Yudi? 20. Eu falei. Hã? 20. 20. Ele terminou com qual número? 20 termina com qual número? 4 vezes 5. Não, 20 termina com o número 0. Então, o que que a gente pode colocar aí que aconteceu quando o 5 foi multiplicado por algum número par? O que aconteceu com todas essas multiplicações com número par? Todos os números terminam com 0 e 5. Não, todos os números terminam com 0. Sempre que multiplicamos o 5 por algum número par, ele termina com 0. Né? A gente pode pensar da seguinte forma: quando a gente multiplica o 5 por um número par, o resultado vai ser sempre um número par, porque termina com 0. E o que acontece quando a gente multiplica o 5 por um número ímpar, João Vitor? 5 com um número ímpar. O número ímpar só termina com 5. Exatamente. Acontece a mesma coisa do que acontece quando multiplicamos com números pares. Quando a gente multiplica com números pares, nós vimos que termina em 0, com números também pares. Quando a gente multiplica por números ímpares, o resultado são números ímpares. Sempre termina com o 5. Todo mundo ok nessas duas questões? Sim. Sim. Complete as lacunas de modo que os resultados das multiplicações fiquem corretos. Diego, vamos lá na tabelinha do 2.
2 vezes 0. 7. 2 vezes 5. 10. 2 vezes quanto que dá 16? 16. 8. Isso aí. Nicolas, 2 vezes quanto que dá 4? 2 vezes 2. Isso aí. Júlia, 2 vezes 7 igual a? 14. Nicolas, 2 vezes 9. Ai, falei resposta. 2 vezes quanto que dá 18? 9. Disse a resposta. 9. Júlia, 3 vezes 3 igual a? 9. 3 vezes quanto que dá 24, Pedro Henrique? 8. 3 vezes quanto que dá 12, Pedro Henrique? 4. 3 vezes 7, Ana Luísa? 7, 7, sou 14, com mais 7, 21. 3 vezes 7, Ana Luísa? Ana Luísa, 3 vezes 7. É 21. Bota o som e 21 também. 21. 3 vezes 9. Ana Luísa, tira o som e fala. Bota o som. Coloca o som e fala. Juliana, 3 vezes 9. 27. 4 vezes 1, Juliana. 4. 4 vezes 8, Yudi. 4 vezes quanto que dá 32, Yudi? E tira da resposta. Ô, tia, tem um barulho de martelado pra você? Está saindo? Yudi, você consegue tirar essa touca? Ô, tia. Por que você não está conseguindo ver? A touca está caindo no olho, aí você não responde, aí eu não te vejo. Ah, uma confusão. Ótimo. Tia, 4 vezes quando que dá 32, Yudi? Cadê o resultado, Yudi? Do seu dever de casa? 4 vezes 8. 4 vezes quanto que dá 12? Cadê a resposta do seu dever de casa, Yudi? Nós estamos fazendo apenas a correção. É apenas para ler o que você já respondeu. 3. 4 vezes 7, Theo. 4 vezes 7. 4 vezes 7 é 28. 4 vezes 5, João Vitor. 20. 4 vezes quanto que dá 36, Diego? 4 vezes 9. 5 vezes 1, Nicolas. 5 vezes 1, 5. 5 vezes quanto que dá 25, Júlia? Dá 25? 5. 5 vezes quanto que dá 15, Pedro Henrique? Cinco vezes 30. 5 vezes quanto que dá 15? 30. Peraí, rápido. Não é 13, é porque eu apaguei o 0, mas não consigo apagar muito bem a Tá. marca dele. 5 vezes quanto que dá 30, Ana Luísa? 3
6 vezes 10. 5 vezes quanto que dá 30, Juliana? 6. 5 vezes 7, Yudi? 35. 5 vezes quanto que dá 45, Theo? 45? Tá bom. 9. 9. Olha só, eu vou contar para vocês o que eu estou vendo na correção da atividade. O amigo indo olhar para o livro só quando eu peço para ele responder. E correção não é isso. Ainda mais que eu estou aqui e vocês estão aí. Correção não é isso. Não é o amigo ficar olhando para a janela, virando cadeira, olhando para o teto. Não é, porque não vê a resposta que deu para ver se está certa. E ainda por cima, quando eu peço para falar, demora a responder porque não está acompanhando. Está errado isso. Sabe por quê? Na correção é quando a gente fala as respostas, a gente verifica se está correto. Se vocês não estão verificando se o que vocês responderam está correto, vocês não estão fazendo a correção. Porque se alguma coisa que vocês fizeram passou e a resposta estava errada, quando vocês voltarem para estudar, vocês vão estudar o que está errado, porque vocês não corrigiram. Eu estou vendo, não estou falando que são todos, pelo contrário, tem gente que está acompanhando, mas tem alguns que não, que apenas quando eu chamo que vão olhar para o livro, e isso está errado. Me dá um exemplo. E isso está errado, eu não estou aí para dar o visto no livro de vocês. Então, eu preciso que vocês façam a correção, senão vocês vão estudar errado. Né? Então, vamos ali, ó, enquanto eu tô falando, Ana Luísa, senta direito e olha pro vídeo. Correção não é isso. Eu já falei isso, que tem gente que não tá acompanhando e as mesmas pessoas continuam fazendo isso. Terminamos a correção de hoje. Vamos lá para o livro de História. Eu não preciso fazer, porque eu já fiz. Mas você precisa acompanhar, que você não está fazendo isso. No livro de História, nós vamos abrir lá na página 69. Vamos ver quem vai lembrar sobre o que nós estamos falando em História. Estamos falando das profissões. A gente está falando da vida e do trabalho nos espaços urbanos. Muito bem, isso mesmo, né? Nós falamos sobre as profissões antigas e agora nós vamos falar sobre atualmente, sobre as coisas do presente, as profissões do presente. Trabalhando nos espaços urbanos atualmente. Atualmente, trabalham nos espaços urbanos diversos profissionais. Nesses espaços, é comum que haja médicos, professores, arquitetos, engenheiros, porteiros, comerciantes, atendentes, recepcionistas, garçons, entre muitos outros profissionais que contribuem com a realização das inúmeras atividades que acontecem em razão da vida agitada nas cidades. Aí nós temos a imagem de várias profissões que eu acabei de ler no texto, que é a professora, a médica, cabeleireira, o garçom, os agentes de trânsito e os bombeiros. Vamos lá para a atividade na página 70. Lá na página 70, o que eu vou fazer? Eu vou deixar vocês lerem as questões e vocês fazerem as questões, tá?
leiam, vejam o que é para fazer, respondam. Vou dar um tempinho e já volto para corrigir. Beleza? Beleza. Sim. Tia, eu já fiz essa Ok. página. Tia, Sim. ontem eu faltei por causa que faltou internet na minha casa. Juliana, se você puder, vê se você consegue assistir aula no YouTube. Sim, Sabe por quê? Nós falamos sobre a divisão e é importante que você veja, tá bom? sim. E outra coisa, você trouxe o cartão da Ana Luísa hoje para apresentar? Sim. Aí você olhando o vídeo, você vai ver também a apresentação do seu cartão que a Júlia fez ontem. Tá. Tia, só pra fazer essa página ou é pra ler a outra? Não, só para fazer essa. A leitura nós vamos fazer juntos. Tá. Terminei.
tia, o que é balconista? Balconista é quem trabalha atrás de um balcão, atendendo alguma coisa, atendendo alguém, atendendo as pessoas. O que é Por arquiteto? exemplo, nas farmácias tem o farmacêutico, mas também tem o balconista, aquelas pessoas que trabalham na farmácia te atendendo, para pegar algum remédio que você queira. E no mercado também tem. Mercado, O balconista. que é arquiteto? Arquiteto é quem Meu pai é arquiteto, ele é desenha. quem desenha as construções. Tipo, meu pai é arquiteto. Quem faz o planejamento de construções, quem desenha, né, calcula ali onde vai colocar uma coluna, em algum lugar, né, Ana? Não é isso que seu pai faz? Né? Terminei, tia. Eu vou esperar. Ô, João. Onks. João. Oi. Você não falou que eu já tinha feito? O quê? Você não falou que eu já tinha feito? Tô entendendo, você tá ficando muito baixo. Você Tá não tomando falou. conta da atividade do amigo, é? Eu só tô perguntando o que é, ué. Não sabe o que é? Já tava na última questão já. Tá muito. Caraca! O tanto de rosa com isso. Terminaram já todos? Sim. Todo mundo? Tia, não, só falta. Eu tô na última pergunta aqui, só falta Ok. uma coisa Vai lá. pra eu acabar. Ok. Caraca! O que você tá fazendo, tia? A câmera. Eu tô tossindo, mas não é corona não, hein? Tá bom. É alergia, hein? Tira essa bodega de rosa. Pelo amor de Deus. Tá confuso pra gente. Pronto, acabei. Pronto, acabei. Ok. Pedro Henrique acabou? Hein, Pedro? Acabou? Acabou. Sim. Vamos lá. Muitas pessoas vivem e trabalham nos espaços urbanos. Sabendo disso, leia o texto e em seguida responda as perguntas. Theo, lê aí as duas primeiras estrofes desse texto. Na minha cidade é assim. Uma correria imensa. Gente pra lá e pra cá. Todos fazem diferença. Tem seu Pedro, o padeiro. Dona Alice, a dentista. Camila é advogada. E Luiz Roberto, o humorista. João, os dois últimos estrofes. As duas últimas estrofes. É bombeiro, entregador, professora, motorista, arquiteta, engenheiro, policial e balconista. São tantas profissões de noite e dia, com todo mundo trabalhando com amor e alegria. Ok. Qual assunto é apresentado no texto, Diego? Sobre a vida na cidade, os trabalhos. Sobre a vida na cidade, sobre os trabalhos.
Quem colocou sobre as profissões, sobre a agitação da cidade, também está correto. Alguém colocou alguma coisa diferente disso? Eu. Tia, eu Fala, botei o Yudi. assunto Fala, Yudi. Eu botei o assunto das Fala, profissões. Yudi. Eu botei sobre os trabalhadores. Sobre os trabalhadores e também sobre a cidade. Acrescenta aí. Fala, Ana. Tia, o papai tá pensando que eu vou ser arquiteta, mas eu não. Mas eu sei que eu tenho. Ainda tem tempo, né? É. Mas eu vou ser outra coisa, mas eu consigo construir uma casinha de boneca. Porque eu sou filha de arquiteto. Pois é. Já vê aí o pai trabalhando, já tem ideia de como são as coisas, né, Ana? Vamos lá. Alguém colocou alguma coisa diferente que quer falar? Alguma coisa diferente do trabalho? Alguma coisa diferente da cidade? Não. Eu botei sobre a importância da cidade e sobre os trabalhadores. Tia, Sobre a importância da cidade, não. Ele fala sobre o dia a dia da cidade. tia, Troca aí. Oi, Juliana. eu botei o assunto das profissões. Sobre as profissões da cidade. Fala, Diego. Pronto. É mais ou menos sobre o dever. Meu pai é policial e eu acho que eu puxei um pouquinho ele. Você quer ser também? Mas você vê ele Mais todo ou menos. dia. Mais ou menos. Também, eu não puxei tanto assim ele, porque quando ele era pequeno, ele testou, ele treinou uma certa pontaria com armas, de verdade. Eu também. Ainda bem que você não tentou. Eu, hein? tentei também. Ai, eu meu também pai. tentei. Mas que daí era a arma de chumbinho. Ah, tá. Aí tem um nome para isso, né? Tem um lugar que as pessoas vão para fazer isso. Que eu esqueci o nome. Eu fiz lá na Né? casa Que a do gente meu sabe que pai. isso não é brinquedo, né? Eu A fiz gente sabe lá que na isso não é casa do meu brinquedo, pai. né? Brinquedo. Não é Não brinquedo. sabe, a gente tem que saber, né? Brinquedo. Tem armas que são de vou- E brinquedo. não é brinquedo legal. O policial daí eu anda atirei. armado porque é o trabalho dele, né? Mas a gente sabe que isso mas não é isso brincadeira, né? Isso é Não, profissão. perigoso. Mas é perigoso. Então perigoso, vamos lá. Mas não é tão perigoso. B. sim. Circule É capaz de no morrer. texto os profissionais que existem na cidade. Ela Nicolas, qual profissão que você circulou no primeiro na primeira e na segunda estrofe? Na primeira tinha alguma? Não. Na segunda, o que você circulou, Nicolas? Padeiro, dentista, advogada, humorista. Beleza. Na terceira estrofe, o que você circulou, João? Terceira estrofe. Eu segurei advogada. Mas tem vários. E não tem advogada. Na terceira estrofe. O que é estrofe? Eu achei aqui. Eu escrevi, eu circulei bombeiro, entregador, professora, motorista, arquiteta, engenheiro, policial e balconista. Isso aí. Na última estrofe, tem alguma profissão, gente? Não tem nenhuma profissão. Não. Escolha uma dessas profissões que vocês acabaram de circular no texto, e escreva sobre ela sua importância para a vida dos moradores dos espaços urbanos. Júlia, qual profissão que você escolheu? Bombeiros. Então, fala pra gente o que você escreveu sobre a importância dos bombeiros para a nossa cidade. Bombeiros são importantes, estão atentos a todo momento. Eles apagam fogos pequenos, médios e grandes, salvando muitas vidas. Muito bom. Isso mesmo. Não, Júlia.
Também colocou bombeiro? Beleza, eles realmente são profissionais super importantes. Além dos profissionais citados no texto, que outros existem nos espaços urbanos? Pedro Henrique, quais outros que você colocou? Aí tá pedindo 2 exemplos. Eu coloquei mais ou menos igual. Eu coloquei médico e vendedor. Médico e vendedor, beleza? Ok, todo mundo? Sim. Você Já posso tenta? falar com vocês? Eu Pode. botei médico e veterinária. Eu Beleza, botei guarda ambiental e garçom. beleza. Eu botei Também, todas essas que vocês estão falando. Guarda ambiental e por causa da minha mãe. Botei médica e Isso lixeiro. aí. Médico e o que não ouvi, João? Lixeiro. Beleza. Vamos lá? Página 71, Yudi, começa a leitura pra gente. Você tentou para casa. Respeitando espaços urbanos. No passado, com o surgimento das fábricas, os operários começaram a ter sua rotina marcada pela jornada de trabalho. Assim, seu tempo passou a ser dividido entre o período em que ficavam nas indústrias e o tempo de não trabalhar, ou seja, o tempo que tinha para realizar outras atividades, como se divertir ou descansar. Nos momentos de lazer, muitas se reuniram para jogar futebol ou cartas, conversar em cafés populares ou se organizar Politicamente. Então, gente, até agora nós estávamos vendo sobre os trabalhos na cidade. Nós vimos sobre as lutas que os operários, né, que os trabalhadores passaram, sobre as manifestações que eles fizeram para conseguir os seus direitos. Quais foram os direitos que os trabalhadores conseguiram mesmo? Quem vai lembrar? Assistência médica. Assistência médica. Como, Nicolas? Salário mínimo. Carteira assinada, o salário mínimo. Muito bem. Mas o que, Théo, que você está com o dedinho levantado? Eu tô com dúvida. É porque se nós 72, 73, 74, Eu vou fazer, eu ainda estou na 71. Não, eu sei, mas só que a 73, 72, 74. E a gente vai fazer caso ou a gente vai fazer na aula? Já que Eu ainda vou para lá. Nós estamos na 71. Quando chegar lá, eu vou explicar. Então, eles conseguiram tudo isso com as manifestações que eles fizeram, porque eles trabalhavam muito, recebiam pouco, né? Coisas que estavam erradas. Então, eles fizeram a manifestação e alcançaram algumas conquistas. Agora, nós vamos começar a ver o que eles faziam, o que esses trabalhadores faziam nos momentos livres, quando eles não estavam trabalhando, no momento de lazer. Aí teve um dia que um amigo me perguntou, mas o que é lazer? São esses momentos que a gente usa para descansar, que a gente usa para fazer alguma coisa que a gente gosta, né? Então, aqui nós vamos começar a ver o que eles faziam no passado, nesses momentos livres. Continua a leitura para mim, João. No período em que as primeiras fábricas foram instaladas, as famílias que tinham mais recursos costumavam ir à confeitaria, cafés, teatros e participantes de participar de regatas, que eram competições de barco a remo, de barco a remo, ponto, parou para respirar. Muitas delas frequentavam
estabelecimentos comerciais mais refinados que vendiam produtos vindos da Europa, como perfumes, chapéus, roupas, sapatos, joias, bebidas, tecidos e bolsas. Essas pessoas louças. faziam refeições e encontravam amigos nos quiosques das praças. Continua a leitura para mim, Pedro Henrique. Os estudiosos os estúdios de fotografia, uma novidade naquela época, sucesso. Só os Fotógrafos, olha o acento. Fotógrafos profissionais possuíam e sabiam operar as câmeras, que eram bem maiores que as atuais. Obrigada, Pedro. Continua para mim, Juliana. As pessoas iam aos estúdios ou recebiam os fotográficos. Olha o acento. Fotógrafos em casa. Fotógrafos em casa para tirar retratos. Também atuaram no Brasil fotógrafos ambulantes que popularizaram o retrato por realizar um trabalho consideravelmente mais barato do que aquele que era feito em estúdios. Continua a leitura para mim, Nicolas. As principais cidades do país tinham um passeio público, uma área ao ar livre formada por jardins e fontes. Grifem essa parte que Nicolas leu. As principais cidades do país tinham passeio público, que era uma área ao ar livre formada por jardins e fontes. Pronto. Continua a leitura, Nicolas. Esse local era ponto de encontro de muitas pessoas e frequentado por algumas famílias para lazer. Beleza. Isso aqui era o que eles faziam no passado. Vamos lá no segundo parágrafo. Voltem lá no segundo parágrafo. No período em que as fábricas foram instaladas, grifem aí. No período em que as fábricas foram instaladas, as famílias que tinham mais recursos costumavam ir em confeiterias, cafés, teatros, participar de regatas, que eram competições de barco a remo. Tia, posso ir no banheiro? Tô apertado. E também grifem lá no final do último parágrafo. Nos momentos de lazer, muitos se reuniam para jogar futebol ou cartas, conversar em cafés populares ou se organizar politicamente. Eram as coisas que eles faziam no momento de lazer no passado. Já na atividade de casa de hoje, vocês irão ver o que fazemos no presente, né? O que as pessoas fazem nos horários em que não estão trabalhando? Quais locais elas têm para o lazer? O que elas têm para o lazer? Quais momentos são esses de descanso? Onde elas podem descansar? Está na página 72 e 73, que é a leitura para casa.
Nós podemos iniciar. Vamos iniciar a leitura aí da 72? Sim. No presente, se você mora num espaço urbano, deve saber que são muitas as opções culturais e de lazer que existem nele. Mas será que você conhece todas as formas de se divertir no local onde mora? O que sabe sobre as formas de lazer existentes em espaços urbanos e de outros lugares do Brasil? Atualmente, existem várias formas de aproveitar o tempo livre nos espaços urbanos brasileiros. Como visitar praças, podem grifar esse último parágrafo. Atualmente, existem várias formas de aproveitar o tempo livre nos espaços urbanos brasileiros. Como visitar praças, parques, museus, teatros, cinemas, shoppings. Conheça melhor algumas dessas a seguir. Aí vocês vão ler essas em casa. Mas a gente já está em casa. No momento fora da aula. Depois disso, vocês vão fazer a página 74, tá? Agora, que tal entender ainda melhor como as pessoas se divertiam antigamente? Para isso, você deverá entrevistar um parente mais velho, como dos seus avós, por exemplo. Vocês vão fazer essa entrevista com algum parente mais velho. Tia, mas eu não estou na casa da minha avó, mas eu não tenho ninguém, minha tia não está aqui. Pega o telefone, né? Veja algum modo, né, WhatsApp, algum modo de contato com esse parente para fazer essa entrevista, tá bom? Morreu aí, não tem como fazer. Então, mas aí não precisa fazer só com a vovó. Vovó, titia, vovô, tá? Tá. Relacione as colunas lá na 75, de acordo com as atividades de lazer que eram realizadas por cada grupo. Antigamente, gente, se são as atividades de lazer de antigamente, aonde eu vou encontrar essas respostas? No texto. No texto que nós acabamos de ler, né? Então, eu volto lá no livro, no texto, que eu vou conseguir responder, tá bom? Assim como o restante da atividade. Beleza? Beleza? Essa é a atividade de casa. Alguma dúvida? Não. Belezinha. Alguém falou sim? Tinha dúvida? Não, o Theo falou, entendi. Ah, tá. Então, vamos lá para a nossa aula de artes. Página 31. Não, 31 eu já dei na outra aula. Página 33. Página 33. Quem lembra o que nós falamos na última aula de artes? O que nós fizemos? Sobre a palma grave e a palma aguda. Sobre os sons das palmas. Então, vamos lá. Vamos fazer uma palma aguda? Uma só, aguda. Aguda. Tudo, Paulo. Tchau. Vamos fazer uma palma grave. Vamos fazer uma palma média. Beleza. Então, relembramos, né? Nós estávamos falando do som das palmas, que tem o som grave, que tem o som médio e que tem o som agudo, né? E nós vimos também sobre um elemento musical, que é a intensidade. A intensidade que diz respeito sobre o que é um som fraco, o que é um som médio e o que é um som forte. Ok? Tia, eu descobri os 6 elementos da música: melodia, harmonia, ritmo, timbre, intensidade e organização.
Isso aí, muito bem. Porque se não tiver organização, só vira um barulho. Se não tiver organização, não tem melodia, não tem um ritmo. Nem o Né? timbre, nem o Por timbre. exemplo, Então vamos lá. Você costuma cantar batendo palma? Não. Cada um Sim. bota aí, sim ou não. Sim. Isso daí é resposta pessoal. Se sim, se você respondeu que sim, é fácil seguir o ritmo da música com as palmas? sim. Se você colocou que não, por que não é fácil seguir? Então você responde, não bato porque não é fácil seguir o ritmo da música. Eu coloquei, eu não costumo cantar batendo palma. Ok? Então, coloca isso, pontinho final. E depois você responde, você acha que é fácil seguir o ritmo da música com as palmas? Sim. Isso daí é resposta pessoal, cada um tem a sua resposta. Se bate palma, se não bate, se é fácil acompanhar o ritmo da música com as palmas, se não é. Tia, Sim. eu não bato palmas enquanto canto por causa que tira a minha voz, por exemplo. É mais alto do que minha voz. Abafa a sua voz, né? Você deixa a sua voz mais baixa. Então, daí eu pode tenho que escrever ficar isso. gritando. Pode escrever isso. Tia, você pode Sim. falar todas as respostas que você já fez, porque eu fui ajudar a minha irmã. Isso é resposta pessoal. Número 1. Você vai responder se você costuma bater palma ou não. Yudi, seu livro não está aí. Mas alguém foi buscar o seu kit na escola? Que ele estava junto com o kit. Você tem que ver com o seu responsável. Onde está o seu livro? Achou? Achou, Yudi? 2. Aqui na parte 4, na página 32, propuseram que imitassem o som da chuva. Não tem aquele sonzinho que a gente fez na aula passada de artes, em que nós aumentávamos a palma e íamos abaixando? Era como se estivesse com muita chuva. Vamos lá, todo mundo. E ela fosse diminuindo. Ó, vamos lá. Muita. Diminuindo. Né? Nós aumentamos a intensidade e diminuímos a intensidade. Aí aqui no número 2 está perguntando que além da chuva, quais outros sons nós podemos imitar com as palmas? Quais outros sons que nós podemos fazer com a palma? Trovões. As coisas ficam acabando, tudo fechado. Mas o que a gente pode fazer com o som das palmas? Aniversário dela. Fazer aniversário de Músicas. no ano passado na chuva. Ritmo de música. Ritmos de música. Pode ser. Ó, o barulho de um objeto caindo no chão. Aí, decidi eu tô fazendo. São 2 dias. Quando a gente vai, a gente fica na correria dos preparativos. Estava, né? Agora eu voltei pra casa da minha mãe. O Davidson tá só fazendo lives. Eu descobri um grupo chamado Kitnet Felidos, que são pessoas que constroem kitnets para terem uma aposentadoria. Essas pessoas estão muito interessadas fica com isopor. Live direto. Podemos? Do 3? Uma cidade aqui perto. Que outros exemplos de sons graves e agudos que você conhece? Vamos colocar primeiro de um grave. Escrevam aí, grave. Vou ver através da rede. Botem um tracinho para a gente colocar um som grave.
Tá, a linha de cima. Deus é bom, misericórdia. Alguém sabe algum som grave que tem? Aquele som que é mais baixo, que é mais abafado, um som grave. E o apartamento. Fala, Ana, qual o exemplo que você tem? Eu tenho um exemplo. Com essa música não dá pra pensar, porque, sabe? Se são graves. Tia. Oi? Um som? Um som, mas um som pode ser grave, pode ser agudo. Vamos ver qual som específico. O barulho de uma campainha. Um barulho de uma campainha. Pé. Ele é agudo ou é grave? Depende. Agudo. É aquele barulho forte, né? Aquele barulho agudo. Então vocês já podem colocar aí, no agudo. Que nem quando o pastor grita. Que nem quando o pastor, ele grita. Assim. É agudo o som, Ana? Eu sei um grave. Fala, qual grave? Quando a gente respira intensamente. A voz do seu pai que é grossa. Então, e grave, tia. Pode ser. A voz do... Pode E colocar. tia, a voz do meu pai, ela é grave. É grossa. Pode colocar também. A voz do meu pai é Coisas meio que vocês aguda. conhecem. A Um minha pouquinho grave e um pouco A aguda. do meu é... Nossa. Uma campainha, um apito é agudo. Agora, vocês já ouviram um instrumento? É o baixo. O nome do instrumento é baixo, que ele tem um som assim, ó. Sim. Ele não é alto como uma guitarra que faz. Ele é agudo. O som dele é mais fraco do que o da guitarra. Ele faz uns sons fechados. Dum, 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 dum. Também é um som grave. E no número 4, vocês vão colocar quais sons fortes, médios e fracos vocês conhecem. Então, façam a mesma organização. Escrevam forte, tracinho e coloquem um som forte. Depois, médio, tracinho, um som médio. Fraco, tracinho e um som fraco. Fala, Diego. Eu não sei se você conhece o nome desse instrumento, mas eu conheço um instrumento chamado cuíca. Sim, que eles botam a mão por dentro do instrumento para fazer o som. É um som muito engraçado. E tia, eu conheço um instrumento que funciona com as unhas. Que tem 2 natalzinhos e faz tipo um som de alienígena chegando na Terra. Tia, depois eu posso compartilhar a tela. Eu só não lembro o nome. Vídeo do som da cuíca, pra quem não conhece. Vamos ver. Ok. Acho que não vamos ter um tempinho para fazer isso. Tem que voltar a página? E aí, qual exemplo? Quem tem um exemplo de um som forte? Eu. Fala, Juliana. Quando você bate em alguma coisa. Não, vamos ver um som mais específico. Porque eu posso bater uma coisa, ó, e ser um som fraco, ó. Tá vendo? Qual som fraco que quais são fortes que nós temos? Quem mais tem? Exemplo. Quem? Guitarra é um som forte. Fala, Nicolas. Rádio. Um rádio alto é um som forte, alto. Tem que especificar que ele está alto. Que a intensidade está mais forte. Fala, Ana. Tem um jogo que tem robôs e que eles dão muito grito e a gente tem que sobreviver a 5 noites. Daí quando eu ouço um som, parece um som bem forte. Quase estoura o meu ouvido. Sons médios. Quem tem exemplo de um som médio? Eu? Fala, Juliana. Na verdade, eu não tenho.
Televisão da casa de vocês. Como que vocês escutam? Eu conheço um forte. Escutam com som fraco, com som bem baixo, com som forte ou com som médio? Tia, eu sei um alto. Fala, João. Rádio de música. Então, foi o exemplo que o Nicolas deu. Aí eu falei com ele para especificar que no caso é um som alto, um som forte. Porque a gente pode ouvir um rádio baixo, né? Quando o computador tá alto, com o volume alto. Fala, Diego. Um fone de ouvido alto. E um som fraco, gente? Quando você bate palmas fraco. Não tem quando vem um mosquitinho aqui no ouvido? Sim. Às vezes, quando a gente tá quase dormindo, aí vem um mosquito. Odeio. Ô tia, quando eu tava lá em Itapaçu, meu pai, eu tava acordado, mexendo no meu celular, meu pai também. E na hora que ele tá dormindo, vem lá um mosquito lá no ouvido dele. Ele liga o ventilador pra sair tudo. Pois é. Ligar o ventilador. Não pode Partitura de sons corporais. Partitura, amo. No início desse capítulo, você desenhou os sons que produziu percutindo o corpo. Agora, você vai fazer uma partitura de uma música criada com 5 sons corporais. Voz, bater perna, estalar a língua, bater na perna e batida de pé. Griffin, partitura é a representação escrita de uma música. Pois não? E vocês veem, ó, nós podemos ver as partituras até assim. Pronto. Aí vem assim as linhas. Aí, por exemplo, eu vou fazer uma clave de sol. Então, sim. Ó, isso aqui é uma clave de sol. Tem interesse em Aí vem aqui, ó, as partituras. empréstimo, nem Quem já viu isso? falado consignado. Eu. Pessoas familiares. Isso se chama partituras. Realmente não tem É a representação do som. Quem estuda música, ao ler isso, ao ver uma partitura, consegue entender com tranquilidade o som que ela vai fazer. Porque é uma, por exemplo, quando a gente escreve um texto, a gente não consegue entender o que está escrito? essa dívida, não. Porque a gente estuda, porque vocês já aprenderam a ler. As pessoas que estudam música estudam essa representação dos sons. Por isso que ao ler a partitura, eles conseguem entender com tranquilidade o som que eles vão fazer. E nós vamos fazer isso na atividade da página seguinte. Vamos terminar aqui a leitura. Partitura, grife, é a representação escrita de uma música. Até aí. Só um momento. Ela é feita com símbolos que indicam as notas musicais, a duração de tempo que essas notas devem ter, o ritmo e a velocidade com que as músicas devem ser tocadas, entre outras coisas. Fala, Juliana. Tia, de que país veio a dança flamenco? Flamenco. Flamenco. Vamos ver isso agora. Hein, Eu não me tia? recordo. De que país veio a de dança Flamengo. Um momento. Dança Flamengo. Eu não te dar a informação errada. É uma dança espanhola. Ah, então veio da Espanha. Isso aí. Vamos começar a fazer as nossas representações? A nossa partitura? Como que a gente vai fazer isso? Lá na página 34, lá no número 1, tem um lugar para a gente criar os símbolos. Tem 5 quadrinhos aí. Um quadrinho de voz, um quadrinho de bater pernas, um quadrinho de estalar a língua, um quadrinho de bater na perna e outro de batida de pé. Todo mundo tá vendo isso? E bater palma, tia. É bater palmas. Eu falei bater perna, né?
Então, sinal que a nossa música, que a música que vocês vão ter que criar, terão que ter estes sons. Como se fosse aquela música que nós ouvimos dos Barbatuques. Lembra? Pode ser qualquer música, tia. Antes da gente criar a música, nós vamos ter que criar esses símbolos para cada uma desses sons. Por exemplo, voz. Qual símbolo que a gente pode fazer? Vou fazer um triângulo. O meu voz vai ser um triângulo. Ó. Aí eu coloco no quadrinho um triângulo. Quando tiver voz, quando eu botar voz na minha música, eu já sei que eu vou ter que escrever o triângulo. Bater palma. Lua. Lua, bater palma? Vou colocar então no meu também. Bater palma vai ser lua. O quê? Estalar língua. Carinha feliz. Só Diego que tá fazendo junto comigo? Já certinho que a senhora pode usar no bater pé. Bater pé. Uma raposa. Ah, mas até eu fazer uma raposa, mas tem que ser símbolo rápido. A gente pode Carinha desenhar de um pé, cabeça pra ó. baixo. Se a gente desenhar um pé assim, ó. Carinha de cabeça pra baixo, tia. E bater perna. Eu quero fazer. Bater pé. Bater pé numa estrela. Bater perna estrela. Eu quero a lua. Ó. Então, as minhas representações desses sons ficaram assim. Voz, um triângulo. Bater palma, uma lua. Estalar a língua, uma carinha feliz. Bater na perna, estrela. Batida de pé, um pezinho. Beleza? Beleza. Sim. Todo mundo fez assim ou alguém fez diferente? Porque aí dá pra gente fazer, dá pra gente pensar junto. Todo mundo fez assim? Sim. Sim. Consertando aqui. Então vamos lá. Eu não Posso fiz. abaixar? Não, Fiz desse jeito, tia. Tá. pretinho. Elabore uma sequência dos 5 sons e anote embaixo. Por exemplo, minha sequência vai ser assim, voz. Primeiro minha música vai ter voz, eu vou cantar alguma coisa antes. Depois eu vou bater palma. Cada um vai fazer o seu, tá? Tá. Por exemplo, eu tô vendo os sons que eu vou fazer, ó. Eu vou começar a minha sequência cantando. Depois eu vou bater palma. Vamos pensando. Vai. Terminei o meu. Não. Ó, fiz a minha sequência. Como que eu ainda não terminei, não? Terminei, tia. Beleza? Agora, eu vou falar como que ficou a minha sequência, tá? Como que eu pensei minha sequência, tá? Pensei numa... Peraí. Olhem como que é, que eu não vou conseguir fazer mostrando pra vocês. Que eu vou precisar das minhas mãos pra bater palma. Viram minha sequência? Ó, primeiro vem voz, depois vem a palma, depois vem uma sequência, ó. Botei 2 estalar de línguas. Depois bater perna e por último eu bato os pés. Essa foi a minha sequência. Eu pensei assim, ó. Alecrim, alecrim. Minha sequência foi essa. Eu não usei todos os sons?
Só as palmas que eu ouvi. Aqui embaixo, vocês vão colocar a sequência que vocês fizeram em cima. Se vocês quiserem repetir, colocar numa maior sequência algum som, tá? Só repetir a sequência de cima e colocar mais sinais se vocês quiserem repetir algum som. Tia, posso Não. fazer... Mostra como ficou a sua sequência pra gente. Mostra fazendo os sons. Usando sua voz, batendo palma, estalando os dedos. Theo, tá sem som, Theo. Podem levantar para fazer. Vai, Theo. Vou fazer depois. Foi? Foi. Vai, João. Mostra como ficou sua sequência pra gente. Não, João. A mesma coisa que o Theo fez. Mostrar nos sons. Não tá. Oi! Depois eu vou fazer instalar de língua. Tia, pode fazer igual a sua Não precisa música? falar o que vai fazer. Só faz a sequência do som. Pode pensar em alguma música e colocar o ritmo em cima, sem problemas. Deu outro. Oi? Fez todos os sons, João? Sim. Quase saiu. Fez todos os sons, João? Vai, Diego. Mostra sua sequência como ficou. Deixa eu ver. Pronto. Já imaginei a sequência. Lá. Peraí, ó. Olha só, cada um teve seu tempo de mostrar a sequência. ensaiar? Enquanto o amigo faz, todos os outros ficam em silêncio ouvindo, sem barulho. Vai, Diego. Lá, lá. Lá, lá. Isso aí. Muito bom. Pegou um ritmo, tá vendo? Vai, Júlia. A minha ficou meio engraçada. Essa é uma música que apareceu um Rei Leão. Hoje à noite, aqui na selva, quem dorme é o leão. Tá vendo? Continua. Vou continuar, meu Deus. Hoje à noite, aqui na selva, quem dorme é o leão. Isso aí, ficou ótimo, Júlia. Vai lá, Pedro, sua sequência. A minha sequência foi Pepe, estalar a língua, bater palma, estalar a língua de novo. Aí eu coloquei voz, triângulo, triângulo e... Não, o Bater Diego, na o perna, Pedro, você vai mostrar pra gente os sons. que você fez. Pode mostrar. Não, Pedro, igual seus amigos fizeram, mostrar os sons. Tá. Coloquei perna, perna.
Não precisa falar, é só fazer. Só fazer o som. Você fala e canta, Pedro. Vai. Aí eu coloquei. Aí, voz e Mas voz, você vai cantar o quê? nada. Mas você tem que cantar. Voz é você utilizando a sua voz para alguma coisa. Você tem que cantar, Pedro. Pensa na sua sequência, pensa. Depois você faz. Iude, Ana Luísa, Juliana e Nicolas. Vocês estão com a sequência pronta? Sim. Então vamos fazer a sequência de vocês rapidinho, porque eu tenho que finalizar a aula para começar. Eu só tô ensaiando, tá? Vocês. Caraca, Bom? Eu posso fazer? Primeiro? Vai, Ana Luísa, faz a sua. Você tá no mudo, não dá Posso usar a música pra me ajudar? Vamos combinar o seguinte? Amanhã vocês me mostram a sequência de vocês? Sim. Eu tenho que iniciar a reunião com os responsáveis de vocês, senão eu vou iniciar a reunião atrasada. Tá bom? Tá bom. Gente, Prestem ninguém me liga, atenção tá numa bom? Que minha coisa. mãe tá trocando o meu celular pelo Preste atenção uma coisa. Sim, enquanto isso eu vou ensaiando a música. Amanhã, então, vocês, Ana Luísa, Juliana, Nicolas e Pedro Henrique, me mostrando a sequência de vocês, tá bom? Tá bom. Façam o dever de casa e até amanhã. Lembrando que agora eu vou começar a reunião com os responsáveis de vocês. Tem responsáveis que já estão entrando com outro login, mas tem outros que vão entrar no lugar de vocês agora. Então, vê com o responsável se eles vão sentar aí no lugarzinho de vocês agora para começarmos a reunião, tá bom? Beijo. Até amanhã. Agora não, porque minha mãe tá pegando o celular da minha avó pra me dar. Ok. Ninguém me liga, porque minha mãe tá trocando meu chip. Tchau. Tchau. Beleza, ó. A mamãe que vai entrar no lugar só trocar